Aqui você tem ofertas, aqui você tem amigos. Creme facial Nivea 100 gramas, consulte apresentações por apenas R$ 27,99 cada. Oferta válida nas lojas participantes em todo o estado do Rio Grande do Sul até 21 de dezembro ou enquanto durar o estoque. Acesse o nosso site e procure as farmácias associadas mais perto de você. Farmácias associadas. Vivemos de novidades, inovação. Tua Rádio Veranense 107.5 FM. Temática. O que acontece é assunto. Daniela Afonso. Nove horas 31 minutos, 22 graus a temperatura. Já estamos recebendo por aqui perguntas de ouvintes no nosso Papo de Gabinete, o penúltimo deste ano. E eu aproveito também para dar um bom dia para o Sebastião, que estava gostando de Reginaldo Rossi aqui na nossa programação. Um bom dia a todos os ouvintes. E agora um bom dia para o prefeito Cristiano Valduga Dalpai. Bom dia, Dani, bom dia, Lete, bom dia, amigos da tua Rádio Veranense, clima natalino no ar, um tempo maravilhoso, desejamos a todos um ótimo final de semana. Bom dia também para o vice-prefeito João Guilherme Mazet. Bom dia, Dani, bom dia, Lete, bom dia a todos os ouvintes da tua Rádio Veranense. É sempre um prazer e uma satisfação, num sábado pela manhã tão lindo, estar aqui conversando com a nossa comunidade. Vamos então repassar para os ouvintes os principais acontecimentos da semana? Eu acho que um dos principais acontecimentos da semana, em vista a sua importância e o deixar bem marcado para a nossa comunidade, não foram obras, que foram várias, não foram reposição de calçamento, que foram várias, não foram as atividades normais da prefeitura. Foi ontem, às 11 horas da manhã, na Praça Central, o Banco Vermelho. É um movimento internacional que começou na Itália em 2016, vermelho por ser realmente a cor do sangue, para chocar as pessoas, para que realmente seja evitada as coisas feias que acontecem junto com as mulheres. E vamos usar esse termo de coisas feias porque não tem nada de que ser valorizado. A violência contra a mulher é uma coisa que aparece muito forte em todas as cidades, em todas as regiões. Falava ontem, juntamente com o João Guilherme, no nosso pronunciamento, que a gente faz o meia-culpa, que nós tínhamos uma questão muito romântica de Veranópolis, nós achávamos que esse tipo de situação não acontecia aqui na Terra da Longevidade. E a partir do momento que nós entramos na administração pública, que nós começamos a ter contato mais direto com essas informações, causou um espanto muito grande na nossa administração, tanto a mim quanto ao João Guilherme, os fatos que ocorrem aqui em Veranópolis, relacionados à violência da mulher em todos os sentidos, Então, nós somos parceiros da Defensoria Pública, do Ministério Público, da Justiça, da OAB, que estava presente, do Conselho Tutelar, da Secretaria de Desenvolvimento Social, da Secretaria de Saúde, enfim, de todos esses órgãos que se mobilizaram para que a gente realmente dê um basta. E se não for um basta, ao menos que a gente consiga diminuir e e repassar a essas mulheres que sofrem a agressão que elas vão ter amparo, que elas vão ter um braço para ser acolhida. Então nós temos que evitar, sim, principalmente nas questões de final de ano, onde falavam ontem, né, o pessoal da Justiça e o pessoal da AB, onde o álcool está muito presente, esses índices aumentam consideravelmente. Nós temos que dar um basta, nós temos que ter uma punição, hoje é branda, mas mais forte do que acontece hoje, né, Mazeta? Isso, justamente isso, mesmo com todas as leis e todos os aparatos que prezam pela segurança e para evitar a violência contra a mulher, a gente vê, principalmente nessa época do ano, de férias, de festas, onde o consumo de álcool se eleva, o aumento do índice de violência doméstica.
Nós tivemos aí na última semana, como relatado pelos órgãos de segurança pública, 3 prisões de homens por violência contra a mulher. Então, essa questão dessa campanha de conscientização, e principalmente para que a gente lembre sempre que a mulher deve ser respeitada, deve ser valorizada e principalmente protegida, é a nossa obrigação enquanto poder público, enquanto as forças de segurança, os poderes judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, todas as categorias envolvidas nessa questão tão importante. O Banco Vermelho ele representa o sangue das vítimas que foi derramado principalmente pelas pessoas que elas mais amavam ou que deveriam protegê-las. Então, esse é o intuito da campanha do Banco Vermelho e principalmente clamamos à nossa comunidade, às pessoas que nesse fim de ano cuidem disso. Nós temos que valorizar, preservar e respeitar as mulheres e dar um basta à violência doméstica. Você que chegar na Praça Central, que vai enxergar esse Banco Vermelho, não é nada relacionado ao Natal, é um alerta do município, de todas as forças do município em relação a esse assunto que é muito pertinente e nós temos que dar, como o Mazeto falou, dar um basta. Só nesse mês de dezembro já foram 3 prisões por violência doméstica efetuadas pela Brigada Militar, um aumento significativo. A gente também teve isso como pauta com o comandante da Brigada Militar, Luiz Gustavo Spazin, e a gente vai seguir reforçando, né? E acho muito importante essa inauguração do Banco Vermelho na Praça 15 de Novembro. E nós percebemos, Dani, conversando aí com o pessoal do Poder Judiciário, da OAB, Defensoria Pública, que agora nessa época dá uma média de um caso por dia. Um caso por dia de violência doméstica. Então, essas prisões são o fato mais grave, mas... Flagrante, muitas vezes, né? Todos os dias a gente tem mulheres na delegacia registrando Maria da Penha, violência doméstica, porque a violência não é só agressão física, né? A violência psicológica, a violência moral, então a gente tem que deixar bem claro isso, tem que ter um basta. Nós, homens, temos que respeitar as mulheres da maneira mais adequada possível. E acho outra questão importante, Dani, desculpe te interromper. Imagina. As pessoas que passarem pelo Oswaldo Aranha, bem na frente do ponto de táxi, vão ver que no canteiro central tem um laço. Esse laço ele vai ficar permanente no município. Nós compramos esse laço, ele estava iluminado até ontem deu problema na iluminação, hoje a secretária dele está resolvendo. E a gente sabe que todos os meses do ano eles têm um direcionamento a um tipo de campanha. Como esse mês de dezembro é a relação do dezembro vermelho, que é sobre vários setores da saúde, ele vai ficar iluminado de vermelho. No novembro azul, ele vai ficar iluminado de azul. No janeiro amarelo, ele vai ficar de amarelo. No março lilás... Janeiro branco. É que tem várias cores, né? Várias cores. Então é uma forma de conscientizar as pessoas pelo mês que a gente está passando e na sua tonalidade. É uma situação nova que nós colocamos. Eu imaginei que era isso. Eu tinha me chamado a atenção, eu tinha que ter perguntado nos últimos dias para vocês, acabei esquecendo, mas acho muito bacana dar esse foco maior. A gente sabe que os meses outubro e novembro são os que têm, e setembro, rosa, eu acho, né? São os que têm uma campanha mais forte, talvez mais antiga. Exato. Mas todos os meses têm esses Me ajuda, direcionamentos. Dani. Janeiro branco... Eu não vou conseguir te ajudar tanto. Eu sei, o janeiro branco, setembro amarelo, o agosto lilás. Isso. Agosto dourado da rosa. amamentação, na verdade, também tem. Outubro também. rosa, novembro azul, vermelho, dezembro vermelho. E tem dezembro laranja. Tem muitas, na verdade, datas, mas Então, certamente vão ser selecionadas aí as mais... Conforme a campanha que nós fizermos dentro da Secretaria da Saúde ou outras secretarias, esse laço será iluminado conforme a cor. E existem, é claro, a gente tem várias destinações de saúde nos meses, mas também com base nos casos aqui de Veranópolis, né? Quais campanhas são mais pertinentes, né? São mais importantes. Isso tudo, claro, com certeza. A saúde, né? Também fazendo esse direcionamento. Então, esse laço, ele fica próximo ao relógio ali, né? Isso, próximo ao relógio. Oswaldo Aranha. As pessoas tendo parado na rua pedindo qual era o intuito. O intuito é esse. Então, é deixarmos ele definitivo e será iluminado conforme o mês de referência. Vamos dando sequência aqui no nosso bate-papo. Temos aí a Ana interagindo conosco. Certo, que as pessoas estavam comentando que o banco servia para as mulheres pedirem socorro. Não, é um alerta. É um alerta, né? É uma questão assim para realmente incomodar, na verdade, né? Chocar. Porque tu vai ver todos os bancos tonalidade madeira
e daí tu vai ver, opa, um banco vermelho, Vermelho. 100% vermelho. É para justamente ter esse alerta permanente. Exatamente. Né? Porque não é uma campanha de um mês. Conscientizar, né? É algo para Conscientizar. ser mantido o ano inteiro. Exatamente. Então, dando sequência, só o que eu ia complementar, que eu acho que vale destacar, e ontem a gente recebeu uma notícia de Nova Prata também, não sei se acompanharam, mas foi a prisão de um homem suspeito de tentativa de feminicídio em Nova Prata em agosto, que estava se escondendo da polícia e conseguiu ser localizado ontem. E nessa notícia, a delegada salientou para uma parte bem importante também, né? A parte do comportamento das mulheres frente a essa situação. De efetivamente cortar laços, né? De não acreditar num... eu mudei, eu não sou mais assim. Na verdade, a gente comentava isso também ontem a respeito disso. A dificuldade da vítima em romper esse laço e principalmente por questões... São vários fatores, né? São fatores que a gente considera a dependência financeira, a questão de Filhos. falta de estrutura, filhos, família. Então, isso também deixa a mulher balançada e principalmente a gente precisa da estrutura para que ela possa dizer assim, não chega da violência, porque de fato a gente percebe aí que muitas vezes elas acabam registrando a ocorrência, mas passa os 15 dias aí que é o prazo geralmente da audiência preliminar e elas acabam exercendo o direito do arrependimento, né, em virtude de que o homem pede perdão, que o homem pede desculpas, que diz que não vai mais fazer isso, e elas acabam voltando atrás. Então, esse fator também é importante, porque daí vai reincidir novamente, só que esses fatos vão ficando cada vez mais graves. As mulheres aceitam por N fatores, como a gente mencionou, mas esses fatos vão se agravando e chega um momento que pode ocorrer o feminicídio aí, porque a gente sabe que o agressor ele não para quando ele tem esse intuito. Se não tiver um basta, ele não vai parar. Então, justamente por isso, nós temos que fortalecer e incentivar cada vez mais campanhas dessa natureza. Muito bom. Começamos o Papo de Gabinete com um assunto sensível, mas Uma muito forma diferente, importante. né? Mas é não menos importante do que os outros assuntos, mas é um alerta, né, que fica a conscientização e dizer para as mulheres que sofrem a violência que existem braços abertos dentro do município de Veranópolis para acolhê-las. Dando sequência, vamos a outros assuntos. Um assunto que já Deixa chegou... eu te passar, vou furar a fila de novo. Ontem à noite eu estava no Sociedade dos Motoristas, o costelão tradicional dos motoristas, que aliás estava muito gostoso novamente, e os motoristas me questionavam sobre a capacidade de carga da BR-470 relacionada à Serra do Rio das Antas e à ponte. Fizemos o contato ontem à noite mesmo com o Adalberto, engenheiro do DENIT, e repassa a todos os motoristas, que a gente sabe que escutam quase que na sua totalidade a tua Rádio Veranense, que a audiência é muito grande, né? Ainda não está definida a capacidade de carga da Serra das Antas e da ponte Ernesto Dornelles. Então, assim que tiver, porque são vários estudos técnicos que terão que ser feitos, o Adalberto me explicava ontem, que terão que ser feitos. Então, assim que tiver esse estudo técnico, que não vai acontecer agora nos próximos dias, nos próximos meses eles vão repassar para a imprensa de Veranópolis fazer a divulgação. Até o momento, o dado que a gente tem é até 45 toneladas. Você mantém a restrição das 45 toneladas em virtude que não foi feita a nova avaliação da ponte. Na liberação, eu deixar claro que na liberação, porque ontem me falavam em 55, 58 toneladas, que são as carretas maiores. Mas é que é só depois do estudo, né? É só depois do estudo. Para o pessoal entender, a ponte recebeu uma revitalização, está recebendo, ainda não foi concluída. Foi tirado né? bastante peso dela, das várias intervenções que tiveram ao longo dos anos, né? Então, tem que ser um estudo técnico agora. Hoje ela está em 45 toneladas, né? Peso bruto. Peso bruto total, Peso 45 bruto, e 19,80 metros de comprimento. Né? Isso mesmo, 45. essa orientação. Não sabe se vai aumentar porque precisa realmente um estudo técnico. Então, eu até combinei com eles que eu ia falar esse assunto na rádio. E só para já que entramos nesse assunto, né? Serra liberada 24 Até horas. o dia 4. Até o dia 4, depois as obras retornam, né? Mas nesse período de Natal, fica tranquilo também para orientar familiares ou para se destinar aí em festas, né? Sabemos que está 24 horas liberada a Serra das Antas, esse assunto de mobilidade. E vamos a outros destaques também. Agora a gente vai te deixar falar, Dani. Não, o destaque que eu ia colocar, na verdade, prefeito, é porque a gente recebeu uma mensagem aqui da Ana, nossa ouvinte, parabenizando pelo lindo desfile de Natal. E acho que vale a gente ter um espaço por aqui para falar sobre isso, né? Ana, querido, obrigado pela oportunidade. Eu estava me esquecendo do desfile de Natal. Tivemos dois desfiles de Natal, 2 domingos seguidos. O primeiro às 18 horas, o segundo às 20 horas. Não tenho dúvida nenhuma que foi um Natal e um desfile sem precedentes no município de Veranópolis.
Foi uma dedicação muito grande da Diretoria de Cultura, da Secretaria de Turismo, da Secretaria de Infraestrutura, enfim, de todas as secretarias do município, dos colaboradores, porque teve muita gente colaborando de forma voluntária, das entidades e dos convidados que participaram desse Natal. O que nós podemos garantir a vocês, como unidade de Veranópolis, que superou todas as nossas expectativas, e eu e o Mazzetto estamos afirmando que o ano que vem terão mais 2 dias de desfiles com o complemento da agenda. E amanhã teremos programação também na praça. Hoje à noite já começa a programação, amanhã teremos a festa, amanhã teremos... O Bailão do Noel, o Sétimo Sentido. Grande expectativa para a banda Sétimo Sentido. Antes, Dani me ajuda, é às 17 horas, né, que começa o... Que é Christmas Bell, né? Isso mesmo, então vamos 17, lá. né? 17h30, show Christmas Rock com Rafa Schuller. É muito bom. E depois, às 8 horas da noite, o Bailão do Noel com a banda Sétimo Sentido. 19h30. Vamos antecipar um pouquinho o início para 19h30. 19h30, Bailão com a banda Sétimo Sentido. Estamos até decorando as músicas, viu? Estamos com a playlist da Sétimo Sentido no celular. E lembrando também que está fazendo bastante sucesso a Vila do Papai Noel, a Casinha do Papai Noel, que hoje, por exemplo, a partir das 4 horas da tarde, né, já tem esse momento que as famílias podem aproveitar com as crianças, esse horário também no domingo. E o domingo vai ter aí questão de gastronomia, artesanato, espaço kids também. Sim, todas essas pessoas que colaboram para fazer o nosso Natal o melhor Natal. Quero agradecer a todas as pessoas que participaram. Olha, Dani, teve muita gente na Júlio de Castilhos, bastante gente de fora do nosso município também. Foram 2 finais de semana emocionantes, né, Mazzetto? Emocionantes. Com a participação de entidades, escolas, voluntários, tudo demonstrando que essa união, esse espírito natalino e principalmente o espírito comunitário é importante para que a gente reacenda também essa esperança em dias melhores. E o Natal é para isso, para que a gente tenha fé e esperança em dias melhores, que 2026 venha carregado de boas energias. Sabe, Dani, que eu olhava para o Mazzetto e a gente só se olha e a gente se conhece, né? Mas a emoção tomou conta da gente naquele desfile. Foi muito lindo, muito lindo. Foi emocionante mesmo e a gente só tem a agradecer a comunidade que acatou o nosso chamado de participação. Eu não tenho outra palavra para dizer se não é lindo e Feliz Natal a todos. Que bacana, os desfiles de Natal que chamaram a atenção, uma programação diferente que com certeza vai se consolidar aí para os próximos anos também aqui em Veranópolis. Agora são 9h47. Nós temos outros assuntos semanais que nós temos aqui no Papo de Gabinete que a gente pode aproveitar para falar, acompanhando também nas redes sociais do prefeito Cristiano Valduga Del Pai. Ele deu uma, digamos assim, ele teve um marketing essa semana relacionado ao acompanhamento de obras, né? Eu acompanhei nos seus stories, né? Que bacana, o acompanhamento aí de diversos trabalhos, final de ano, mas atividades intensas em diversos locais do município. Foram mais de 3 mil visualizações. Isso foi muito bacana, muito interessante, que as pessoas realmente nos acompanham nas redes sociais. Nós estivemos juntamente com o Mazzetto, secretária Bruna, porque nós direcionamos essa semana aqui para a nossa cidade, fazendo o acompanhamento no Sagrado Coração de Jesus. Graças a Deus, obra andando com qualidade, com agilidade, com velocidade. O pessoal do bairro que está fazendo a obra agora, que foram contratados. Então a gente sabe que vai ter a segurança de quem mora lá fazendo a obra. Tenho alguns questionamentos frente a isso. Inclusive, temos moradora do bairro aqui dentro do estúdio. Temos alguns questionamentos. Esse contrato com essa empresa foi um contrato emergencial? Dispensa emergencial, sim. Dispensa emergencial. Não foi tipo aquilo de segunda, terceira empresa? Na verdade, essa empresa havia ganho a licitação. Ela tinha ficado em primeiro lugar quando teve a licitação. Porém, ela não, na hora da apresentação do documento, ela não apresentou um documento em tempo hábil, tendo sido desclassificada. Então, aconteceu isso, foi chamado o segundo colocado, que era a empresa SCV. A SCV deu aquele problema que a gente teve que romper o contrato, tudo isso. Depois veio o terceiro e o quarto, em tese, nenhum dos dois, um não tinha documento e outro não aceitou a obra. Então, isso possibilita, como ela dá uma espécie de deserção, porque vários não aceitaram, a gente pode fazer uma dispensa emergencial pela questão de segurança
de segurança das vias, pela questão do risco à saúde por ter esgoto a céu aberto e outros N fatores que a lei de licitações permite que a gente faça essa dispensa emergencial. Todo o amparo legal necessário foi feito a contratação da empresa, embora tenha gente que ainda questione, né? E não houve acréscimo de valor, pelo contrário. Né? Então a gente seguiu a tabela do orçamento e a empresa vai... Agora estamos em cima e mais uma vez, Dani, nós temos obrigação de agradecer a paciência do pessoal do Sagrado Coração de Jesus e nós estamos fazendo o possível e o impossível para deixarmos uma situação tranquila para que as famílias passem um ótimo Natal. E agora, no início do próximo ano, então a gente licita a segunda etapa, assim que tiver a empresa vencedora, a gente já dá continuidade aí, então, daí com a pavimentação asfáltica nessa primeira etapa e a drenagem na segunda etapa com a posterior pavimentação. Serão 3 etapas, né? A previsão de finalização dessa primeira etapa da drenagem, existe uma previsão? Agora eu acho que para janeiro... Já é final de janeiro, início de fevereiro, já está tudo pronto. Certo, então. Na primeira semana de janeiro vai ser feita a detonação, acho que dia 4, a detonação da rua Bortolo Rampazzo, isso, dia 5, na rua Bortolo Rampazzo, que é um trecho que precisa fazer implosão de rochas, e depois segue com a drenagem daí nas 2 ruas, mas a gente vê que está andando muito bem a obra. Estivemos também no bairro Universal, lá a pavimentação basáltica está ocorrendo de forma muito boa. A parte de concreto, onde vai ser feito de concreto, nós vamos lançar a licitação agora na próxima semana, para em janeiro nós termos a empresa vencedora. Temos uma pergunta aqui de ouvinte relacionada ao bairro Sagrado Coração de Jesus. Tem uma espécie de valeta que cruza a rua, ali na rua Giocondo Armando Toschi, cheia de buracos que atrapalha o trânsito. É bem em frente. Eu ia falar. Não é uma valeta, são várias. Essa aí é bem em frente ao bar do Zé da Luz. Isso, na segunda-feira. Durante a semana a gente já fez algumas intervenções aí nas proximidades. Foi feita uma reposição de calçamento e foi feito um conserto de tubulação de esgoto. E na próxima semana aí vamos fazer essa valeta, que foi feita uma troca de tubos de forma transversal na rua e ficou essa retirada de calçamento que vai ser recolocado nos próximos dias. Hein? Na segunda-feira. Vamos deixar o bairro Sagrado Coração de Jesus conforme as famílias lá merecem, em ótima qualidade. É só nós concluirmos essa obra. Então, atualizações sobre a obra no bairro Sagrado Coração de Jesus. Universal também andando. Eu já ia entrar nesse assunto, porque são as 2 obras aí que a gente está em grande acompanhamento. Universal também andando, nós temos Agora é um trabalho da prefeitura. A prefeitura está realizando um trabalho? Não, foi terceirizado. Terceirizado. Posição de calçamento. Na Barão do Rio Branco é a garantia da obra, ainda pela empresa Agrega que ganhou. E na parte interna do bairro, a empresa Via Sul Terceirizações que ganhou a licitação para a reposição do calçamento. Vão faltar 2 trechos, que é em frente ao posto de saúde do bairro Universal e na outra esquina lá, que ali vai ser preciso fazer de concreto em virtude que as tampas das caixas ficaram mais altas que o nível, daí a gente aproveita e faz de concreto e já fica tudo bem feito. Surgiu uma empresa nessa parte do concreto que tinha dado deserta? Nós vamos ter que licitar novamente. Então, esse caso também, isso do concreto é uma novidade, né? Surgiram empresas dispostas a fazer a obra, mas que não têm toda a documentação necessária nesse momento, mas assim que acontecer, elas vão entregar. Mas estamos em contato com 1 ou 2 empresas avisando que vai ter uma nova licitação. Isso do concreto, só para dar uma pequena ampliada, é uma nova forma de pavimentação. É uma nova tecnologia usada muito em BRs. Na Freeway, por exemplo, a gente tem vários trechos pavimentados com concreto. É uma tecnologia nova, com durabilidade, que a gente vai tentar implementar no município aí para ver a questão de ruído diminui, a questão de conservação também, a gente não tem mato que cresce na via, então tem todas essas questões que a gente levou em consideração para fazer um teste. Agora são 9h53, 23 graus a temperatura. Vamos fazer um primeiro intervalo por aqui no nosso Papo de Gabinete. Depois temos outros assuntos, perguntas chegando. Então, nesse período aí, vou me organizar com as perguntas e comentários que chegaram por aqui. A gente já dá continuidade. Vamos ao intervalo e já voltamos. Supermercado Frasul. Você já é de casa. Em Veranópolis e Vila Flores. Identifica. Você está ouvindo a tua Rádio Veranense, 107.5 FM. Quer encontrar tudo o que você precisa em um só lugar? Supermercado Frasul. Produtos alimentícios, açougue, padaria, bebidas, frutas e verduras, bazar, utilidades domésticas e muito mais. Aqui tem tudo pertinho de você. Supermercado Frasul. Você já é de casa. Veranópolis e Vila Flores.
domingo também é dia de Restaurante Pratos e Espetos. Além do seu tradicional atendimento de segunda a sábado, também atende nos 2 primeiros domingos de cada mês, buffet e espeto corrido. Venha aproveitar seu domingo com um delicioso almoço no Restaurante Pratos e Espetos, que já é referência na região, BR 470 em Vila Flores. Chegou o tempo mais especial do ano, o tempo de celebrar quem faz parte da nossa vida. Na Ótica Furlani, você encontra presentes que iluminam o Natal, relógios elegantes, óculos de sol adulto e infantis e as melhores lentes para seus óculos de grau, além de lindos lançamentos de armações para começar o ano com estilo. Visite a Ótica Furlani, na Júlio de Castilhos, 630, Sala 2, no centro de Veranópolis. Desejamos a todos um Natal cheio de amor, alegria e novos olhares. Pizza a metro, servida na Pedra Quente, no restaurante da Praça 15. Experimente, são mais de 30 sabores para o seu bom gosto. Telefone 3441-7446. Restaurante Dom Vital, diariamente ao meio-dia com buffet em quilo e livre. Grelhados, pratos quentes, saladas e sobremesas. Às quartas, sábados e domingos, churrasco e mais delícias. Reservas para festas, aniversários e casamentos pelo telefone 3441-2044. Serrana Consórcios. Aqui você realiza o sonho do carro novo ou usado sem taxas de juros. E mais do que isso, você investe suas economias para realizar seus projetos com a força de quem compra à vista. Tudo com a segurança de uma empresa especialista em consórcios há mais de 4 décadas. Site www.serranaconsórcios.com.br. Serrana Consórcios. Unindo sonhos a grandes investimentos. Fone 3441-1281. Neste Natal, quero renovar minha gratidão a todos que confiaram e acompanharam este primeiro ano de mandato. Foi um período de muito aprendizado, escuta, desafios e, acima de tudo, compromisso com a nossa gente. O ano novo traz novos sonhos, novas metas e a renovação do nosso compromisso com o bem comum. Reafirmo meu empenho em trabalhar com responsabilidade, diálogo e transparência, sempre colocando os interesses da população em primeiro lugar. Feliz Natal e um ano novo abençoado. São os votos da vereadora Suzy Bertocco e família. A Arte Sonhos preparou toda a linha de edredons, mantas, cobre-leitos, lençóis de soft e muito mais. Tudo com a qualidade e as condições de pagamento que só quem fabrica pode oferecer. Arte Sonhos, na Júlio de Castilhos, em Veranópolis. O ano está chegando ao fim e queremos dizer muito obrigado a você que escolheu a Preto Veículos para fazer parte da sua história. Que o Natal renove as esperanças e que o ano novo venha cheio de alegrias, realizações e muitos quilômetros de felicidade. Conte sempre com a gente. Boas festas! Em 2026, acelere rumo às novas conquistas. Preto Veículos, na Rua Padre José, 57, ao lado da Casa Sareta, em Veranópolis. O Restaurante Farina quer agradecer a todos seus amigos, clientes e funcionários por ter conquistado mais um ano de realizações. Desejamos muita saúde, paz e prosperidade e que todos nós tenhamos muito apetite pela vida e muita sede de sonhos. A todos um Feliz Natal e próspero Ano Novo. Votos do Restaurante Farina, junto ao Posto Farina, em Veranópolis. Telefone 3441-1142. O Restaurante Farina deseja boas festas. Neste sábado, a partir das 18h30, a tua Rádio Veranense transmite a missa da 54ª Festa dos Motoristas, direto do Capitel, na sede dos motoristas de Veranópolis. Patrocínio: José Bassani e Eduardo Ângelo Bassani Famílias. Boff Diesel, Sotile Transportes, Kramer Chapeação, Vera Prado Tratores, SOS Diesel Oficina Mecânica, Comércio de Baterias Multimarcas de Rossi, DG Partes, Matecma, Lancheria e Confeitaria da Irla, Premier, Corretora de Seguros, Texin Autoelétrica, Multicel Tacar Peças e Acessórios, Pauleto Auto Center, MW Mecânica Diesel, Rivace Pré-Moldados, Restaurante Chuletão Veranense, Anatur Transportes e Turismo, Pedrones Oficina Diesel, Comércio de Frutas Sartori, Enertec Materiais Elétricos, Rádio Veranense, a tua rádio 107.5 FM.
Fim de ano é tempo de celebrar conquistas. Por isso, quero agradecer a cada paciente que confiou em nós nesse ano para transformar sua vida através do sorriso. Eu sou a doutora Nicole Marcon, diretora clínica da Oral Unique Veranópolis, e quero desejar a você um Natal cheio de amor e um ano novo de muitos sorrisos. Oral Unique Veranópolis 2026, transformando vidas através de sorrisos. Final de semana, Supermercado Sacete. Carne de agulha segundo corte, R$ 24,99 o quilo. Carne moída de segunda, R$ 25,99 o quilo. Coxa e sobrecoxa congelada, R$ 8,99 o quilo no Clube. Pernil suíno resfriado, R$ 14,99 o quilo. Ave natalina temperada, R$ 11,99 o quilo. Polar latão, R$ 4,19. Cebola, R$ 1,98 o quilo. Lentilha Beatriz, 1 quilo, R$ 5,99 no Clube. Óleo de soja Vitalive, R$ 6,99 no Clube. Caixa de bombons especialidades Nestlé, R$ 12,99 no Clube. Supermercado Sacete, sempre os melhores preços. Supermercado Zequim, identifica. Tua Rádio. Veranense, 107.5 FM. A rádio do teu tempo. Promoções no Supermercado Zequim. Ovos vermelhos bandeja 20 unidades, R$ 12,95. Batata branca, R$ 2,49 o quilo. Ave natalina, ave serra, R$ 15,98 o quilo. Salsichão Dália, R$ 19,95 o quilo. Coxa e sobrecoxa temperada, R$ 14,95 o quilo. Alcatra, R$ 54,90 o quilo. Maminha, R$ 58,95 o quilo. Paleta desossada, R$ 38,90 o quilo. Costela bovina com peito, R$ 29,95 quilo. Contra filé suíno, R$ 19,95 quilo. Supermercado Zequim. Boas festas. Últimos dias do Semanaço no Super Natal Lojas Quero. Smartphones, notebooks, TVs, lava-roupas, refrigeradores e tintas em 10 vezes sem acréscimo. Samsung Galaxy A07 com 256 GB, 10 vezes sem acréscimo de R$ 89,90. Refrigerador 334 litros Consul, 10 vezes sem acréscimo de R$ 249,90. Estofado reclinável e retrátil 20 vezes sem acréscimo de R$ 219,90. Cerâmicas grandes formatos a partir de R$ 26,90 o metro quadrado. Vem pro Semanaço no Super Natal Lojas Quero. Atenção! Está buscando uma excelente oportunidade de investir em imóveis? A Voelma Construtora anuncia o lançamento do edifício Vila Flora, que oferece apartamentos de 1 e 2 dormitórios, localizado na parte alta da cidade, ao lado da Gruta Nossa Senhora de Lourdes. Não perca a chance de adquirir seu imóvel na planta e desfrutar das vantagens que isso proporciona. O Vila Flora não é apenas um empreendimento, é uma grande oportunidade de investimento. Entre em contato agora mesmo pelo WhatsApp 99694-0204. Você tem filhos pequenos ou adolescentes e está com dificuldades de relacionamento ou em estabelecer limites? A psicóloga clínica Sara Maranho, pós-graduanda em Psicologia da Parentalidade, pode te ajudar a ter uma relação mais saudável e harmônica. Marque uma consulta pelo fone 54 999 18 18 39 ou siga @Sara Maranho Psi nas redes sociais para saber mais. 2025 está terminando e a Viva Farma expressa sua gratidão e agradecimento aos seus colaboradores, clientes e amigos que fizeram parte deste ciclo. Assim, desejamos um Feliz Natal e um 2026 repleto de sentimentos e muita saúde. Com certeza, nós, da Viva Farma, vamos estar ao seu lado com comprometimento, ética e dedicação. Afinal, somos daqui e cuidamos das pessoas de nossa terra. Centro de Pinturas Tintas Renner, atendendo em novo e amplo espaço, na Flores da Cunha 730, em Veranópolis, informa. Hora certa. 10h03. So this is Christmas. Sempre haverá Natal. Enquanto nossos corações estiverem pintados de fé, esperança e amor. Desejos de um Feliz Natal e um próspero Ano Novo do Centro de Pinturas Tintas Renner a todos seus clientes, amigos e a população regional. Centro de Pinturas, qualidade em tintas Renner e atendimento personalizado. Fone 3441-4555 em Veranópolis. Vivemos de informação e prestação de serviço. Você ouve aqui na tua rádio. Veranense 107.5 FM. Últimos dias do Semanaço no Super Natal Lojas Quero.
Daniela Afonso. Dez horas 4 minutos, 23 graus a temperatura, dando sequência ao papo de gabinete aqui na tua Rádio Veranense com o executivo de Veranópolis. Vamos a outros assuntos. No primeiro bloco falamos aí sobre o Banco Vermelho, que foi inaugurado ontem aqui na cidade. Falamos também sobre a programação de Natal e sobre duas grandes obras que estão sendo realizadas no bairro Sagrado Coração de Jesus e no bairro Universal, com as suas atualizações. Agora abrimos espaço, então, para outras pautas que também envolvem o Executivo. Então, nós temos, Dani, algumas questões que vão ficar para a próxima semana, aí, que são demandas importantes que a gente considera também, que é a questão de limpeza urbana. A Vila Militar vai ser feita a limpeza na próxima semana, início da semana. Estivemos essa semana no loteamento Isaías de Areta, fazendo a limpeza lá para as famílias começar a iniciar suas obras, então, porque o loteamento está entregue. Também temos a Rua Epitácio Pessoa, que será feita na próxima semana. Foi feita melhorias lá no bairro Valverde, na última rua lá próxima aos tanques da Oleoplan. Era uma rua que era uma demanda bem antiga da comunidade do bairro, lá fazia uns 4, 5 anos que estavam pedindo melhorias. Foi feito melhorias, a gente passou lá, verificou, vai ficar bom o trabalho. Talvez tenha alguns outros pontos que a gente no futuro vai ter que fazer intervenção. No bairro Santo Antônio também estivemos trabalhando na limpeza, na questão de pavimentação lá, numa entrada lá próxima à Travessa Frâncio, ali no bairro Santo Antônio. A capina elétrica está no bairro Medianeira e Vila Azul, está fazendo essa região da cidade. Sabemos também da necessidade de melhorias com relação aos lixos de grandes volumes, né, que são restos de móveis, sofás, e a gente novamente, como todo sábado de manhã, reforça esse pedido à população de Veranópolis. O pessoal carrega no seu veículo o lixo e descarta em alguns pontos. Aqui a gente recebeu, através da rádio, aqui é uma foto da rua Alfredo Chaves. Nós vamos passar para a equipe fazer o recolhimento na próxima semana. As pessoas precisam passar o Natal e as festas com ambiente limpo e agradável, mas também depende da consciência da população, de não colocar esses lixos em locais inapropriados. Nós temos lá no bairro Santo Antônio, na esquina da Capitão Pellegrino Gusso com a rua Papa João Paulo II, que é um ponto crítico, na entrada da Coreia. Então, no Santo Antônio também na Capitão Pellegrino Gusso, próximo a Benjamin Constant. Então, nós sabemos que tem esses pontos críticos, e na Benjamin Constant, aqui próximo da delegacia, também é um ponto crítico. A gente recolhe o lixo num dia, no dia seguinte tem lixo novamente. Então, as pessoas têm que nos ajudar e nos auxiliar. E, às vezes, como eu sempre menciono, as pessoas colocam o material dentro do seu carro e vão nesses pontos descartar. Eles podiam nos ajudar só levando lá na garagem da prefeitura, atrás do campo ADF, larga lá na frente do portão, que depois a gente coloca no container. Só para os ouvintes terem noção, Dani, a gente gasta em torno de R$7 mil por semana para descarte desse material. São 40 metros cúbicos de material recolhidos por semana. Parece que é pouco, né? As pessoas acham, por que não passam a recolher seguido? De fato, a gente está recolhendo todos os dias e todos os dias tem material para recolher. Se a gente fizer uma conta, 40 metros cúbicos é 40 metros de comprimento por 40 de altura, né? Então, tu imagina o volume que isso é recolhido semanalmente. E isso custa, porque a gente tem... Uma vez era feito de forma irregular naquele aterro atrás da prefeitura, o descarte desses materiais. Ambientalmente está incorreto, isso é passível de crime ambiental, de dano ambiental. Então, a gente tem que pagar esse valor para descartar de forma correta. Então, tu imagina R$7 mil por semana, uma média. Às vezes dá 2 caçambas por semana, então são R$14 mil. Nós gastamos em torno de R$30 mil por mês só com esse descarte. Afora, se a gente fosse fazer o custo das pessoas, das nossas equipes, que são pagas pelo município, para recolher na rua esse material. Então, tu vê que é um custo bem significativo. Eu já aproveito para questionar, porque agora a gente vai ter um feriado no meio da semana, né? E a gente sabe que justamente esses feriados acabam gerando acúmulo de resíduos. Como que vai ser essa orientação para os moradores quanto à coleta de lixo? Na verdade, então, nos dias de feriado a coleta não vai acontecer, principalmente no Natal e na confraternização universal. Então, a gente pede aos moradores que segurem o lixo nas suas residências e coloquem para fora no dia que passa o caminhão. Então, essa também é uma questão bem importante para que a gente fique com uma cidade limpa e organizada. Então, dia 26, né? Então, o pessoal, assim, vai fazer a ceia de Natal no dia 24, vai ter um monte de resíduos, você embala todos eles adequadamente e no dia 26 você coloca nas lixeiras. Coloca para fora, isso nas lixeiras. Nós estamos com um projeto bem bacana para o próximo ano aí, Dani, que é a questão de
da substituição dos contêineres na área central da cidade. Todos os contêineres da área central serão remanejados para os bairros para atender os pedidos. Nós temos inúmeros pedidos de contêineres lá na Secretaria do Meio Ambiente, então a gente vai encaminhar todos, vai fazer um projeto bem bacana no início do ano aí. O prefeito sugeriu uma ideia que é muito boa, que é deixar os contentores nivelados e com um piso embaixo, então nós vamos fazer esse trabalho. Vão ser feitas ruas, né? Primeiro uma, depois outra, mas a substituição de todos nós vamos fazer logo no início do ano, lá para o mês de fevereiro, a gente já pretende começar essa substituição. Eu vou aproveitar para fazer uma pergunta. A gente sabe que não foi nessa última sexta-feira, foi na outra. Teve aquele caso do caminhão que atingiu a residência no bairro Santo Antônio, e o Dirceu até conversou com vocês do executivo que prestaram aquele apoio. Temos alguma atualização, o laudo da engenharia, que foi algo que a gente acabou não atualizando ao longo da semana? Na verdade, Dani, daí como se trata de uma relação entre particulares, o município foi lá, fez uma avaliação preliminar sobre o risco de queda da residência, verificou-se que não havia risco de queda, somente da varanda, e agora a seguradora do caminhão, então, está em contato com o proprietário da casa. Mas o município continua prestando seu auxílio. Eles ficaram na pousada durante alguns dias, custeado pelo município, depois a gente vai buscar o reembolso junto com a seguradora, e agora a seguradora vai providenciar um local para eles. A princípio, é essas informações que chegaram, né? Nós providenciamos alguns documentos com relação à residência no local lá, e o morador está em contato com a seguradora aí para fazer a reconstrução, né? O dano mais significativo foi em toda a parte de coberto e na varanda da casa aí, mexeu nos oitão e um acidente realmente foi gravíssimo, né? De fato, um local, a gente já está providenciando algumas medidas aí para que nessa rua os caminhões fiquem mais alertas aí. Não pode descer caminhão nesse morro aí, né? Porque senão, mesmo que o GPS mande, a pessoa tem o visual, né? Então, nós já pensamos com a Secretaria, nós vamos afunilar a rua ali naquele ponto, deixar só para passagem de veículos pequenos e colocar placas indicativas proibindo o tráfego de caminhões, né? Importante essa questão que, enfim, foi um susto, mas felizmente nenhum pedestre, nenhuma criança, nenhum outro veículo foi atingido por esse caminhão, né? Podia ter sido... Graças a Deus foram somente danos materiais. Podia ter sido uma tragédia, se tem um veículo passando, se tem uma pessoa... Tinha um senhor que estava caminhando com o seu cachorrinho, o próximo ele conseguiu acelerar o passo e escapar quando ele viu o caminhão vindo, mas graças a Deus nós não tivemos... Nem um morador da casa também não estava na residência. Então isso já é uma grande coisa, e muito mais importante é a preservação da vida humana, né? Os bens materiais e a seguradora e essa relação aí vai fazer o conserto. Falando em fim de ano, a gente abordou isso com o comandante do Corpo de Bombeiros nesta semana sobre a questão dos fogos de artifício, e um ouvinte faz uma pergunta interessante da gente esclarecer. Ele nos questiona se existe uma lei municipal referente à queima de fogos com estampido. Existe uma lei estadual que o município tem que acatar, e realmente ontem foi muito divulgado, né, na mídia estadual sobre esse assunto, que é proibido por lei o estampido, né? Então vamos evitar aqui em Veranópolis também, para não descumprirmos essa legislação. E pela existência de lei estadual, desnecessária a elaboração de lei municipal, né? Quando você tem uma lei maior, vale a lei maior. O Estado, se fosse uma lei federal também, se cumpre em todos os territórios da nação. Nesse caso, em todos os territórios do Estado, tem que cumprir a lei estadual. Temos um ouvinte nos questionando sobre o aumento dos servidores para 2026. Já falamos a semana passada, já foi encaminhado para a Câmara de Vereadores através da lei orçamentária e vai ter aumento, sim. Vai ser o IPCA e mais um percentual que a gente vai divulgar durante o mês de janeiro, aí, quando fecharmos as contas. Isso aí. Com certeza vai ter. Estou verificando se temos outros questionamentos por aqui. Temos esse questionamento, né, sobre aí a questão do escoamento da água num loteamento novo que está sendo organizado aí na entrada da Correia, e acho que daí vale a gente usar essa explicação para outra, porque não é só um loteamento que está começando a ser feito na cidade. São vários que estão sendo construídos, e existe uma questão muito importante, Dani, que deve ser considerada agora. A engenharia, as empresas que fazem esses projetos, eles têm um engenheiro que é responsável técnico pela obra. Utiliza-se na parte plana uma tubulação menor, e nas descidas aumenta o diâmetro da tubulação em virtude da velocidade da água. Eu não sou engenheiro, mas tenho conhecimento prático dessa questão. A gente sabe que geralmente nas partes planas se usa uma tubulação menor e também tem uma outra situação que a gente tem que considerar também nesses casos de novos loteamentos, é que o esgoto cloacal não vai mais ser engatado na rede da rua. Teve uma manifestação aqui sobre o Lutero, superintendente da Corsã, semana retrasada, se não me engano,
E vai ter uma alteração significativa nesse sentido em toda a nossa cidade. Esses novos loteamentos vão ter que se adaptar. Antigamente, o que se fazia a rede assim, hoje é fossa, filtro e sumidor. Mas antigamente se fazia a fossa e o filtro se engatava na rede. Então essa água ia toda na rede, juntamente com toda a rede pluvial. Hoje não, essa água é fossa, filtro e sumidouro, e depois que tiver a Corsã iniciar o tratamento do esgoto, vai ser uma rede separada para o esgoto. Então vai ter a rede do pluvial, que é só para águas da chuva, e a rede do cloacal, que daí é só para o esgoto, é uma rede seca que a gente chama, que só vai passar o esgoto das residências. A Corsã tem até 2033 para fazer toda essa modificação. É um marco do saneamento no Brasil, né? 2033, é isso aí. Então vai começar no início do próximo ano. Vamos abordar mais esse assunto com o superintendente. É bom que a rádio cumpra essa função social aí para divulgar para toda a população o que vai acontecer dentro da nossa cidade em relação a isso. Que vai ser preciso fazer todo... E deixar claro que não é uma obra do município, não é uma obra da prefeitura, é uma obra da Corsã para que seja atingido as metas do marco legal, que é 2033. Então fica esse alerta, início do próximo ano já tem essa novidade que a gente vai abordar também. Outro assunto da semana foi relacionado à questão também com o Corpo de Bombeiros, né? A questão de rios, balneários, né? Agora período, todos os cuidados necessários. E eu conversei também com a secretária de Turismo, a Adede, sobre essa questão do Balneário Retiro, para a gente só atualizar como que está o trabalho por lá e se tem alguma previsão de liberação de alguma parte do balneário. Nós estamos com a empresa trabalhando, que ela ganhou ali o processo licitatório para fazer o término do projeto. O processo licitatório sempre é demorado, as pessoas sabem que ele continua nos mesmos moldes desse ano, só para ter que ter cuidado no aproveitamento dessa área. Não sei quanto tempo vai ainda para terminar essa questão de obras. Eu acredito que vai até final de janeiro, mas o que tu me diz? Final de janeiro, início de fevereiro. Início de fevereiro, as pessoas têm que ter cuidado porque o balneário continua interditado. Então fica esse alerta, porque muitas pessoas tinham essa, digamos assim, essa prática, né, de ir ao balneário. Não tinham e tem, né? Continuam indo, né? Mesmo estando interditado, o pessoal continua lá, a gente coloca... Nós vamos manter limpo, com as lixeiras limpas, com toda a situação A gente coloca limpa. Os cadeados nos portões, mas as pessoas vão lá e abrem, acabam rompendo. Então, ele está interditado, mas a gente percebe que as pessoas continuam ou entram por uma outra área que tem acesso a esse local. Mas as obras estão acontecendo e para o início do próximo ano, a gente diz em fevereiro, provavelmente já estejam concluídas e a gente pode fazer a liberação total. Licença ambiental está vigente, a questão de fossa, filtro e sumidouro será feita a limpeza de uma área de vegetação para o estacionamento, então tá tudo em dia, é só a empresa executar e depois nós liberaremos a área. Até me questionava essa semana que visual feio que ficou o Balneário do Retiro cheio de cercas. É a legislação, é a lei, o proprietário coloca a cerca na divisa, o município coloca a cerca da divisa e nós não temos o que fazer. E, inclusive, tivemos questionamento sobre a utilização de arame farpado na cerca. A gente esclarece que em área rural pode ser utilizado arame farpado e cada proprietário tem o direito e o dever de colocar a cerca na sua divisa. Então, isso é uma questão inquestionável. Outros destaques para a próxima semana? Olha, a próxima semana é uma semana mais curta, né? Nós temos e é bom passarmos aos teus ouvintes que nós temos dia 24 trabalhamos até o meio-dia, 25 é o aniversário da pessoa mais importante do mundo, dia 26 será feito o ponto facultativo no município, voltamos a trabalhar na outra segunda-feira. Temos a nossa agenda que não para, o nosso cronograma de obras, várias reposições de calçamento. Tínhamos que falar também dessa obra que foi feita na frente da Unidade de Saúde Central do município, que é para dar segurança. Teria que fazer o antes e o depois, né? Pena que os teus ouvintes não vão poder, mas eles têm que imaginar, eles não vão poder ver, mas têm que imaginar. Antigamente, uma senhora, para passar do outro lado da Pinheiro Machado para atravessar a rua, tinha que contar com a sorte. Hoje nós fizemos uma obra que são umas faixas elevadas de segurança, que as pessoas vão visualizar de longe, e eu tenho certeza que vai trazer mais segurança para todas as pessoas que vão acessar a unidade básica de saúde. Uma obra necessária, ficou muito bem feita. Quanto à saúde, falando em posto de saúde, então nós teremos a atividade do posto de saúde até a quarta-feira ao meio-dia e depois só volta na segunda, 29. É bom que a gente avise toda a população. Nós entramos em contato com o Rogério, que é diretor do hospital comunitário. Nós nos prontificamos a colocar mais um médico no plantão.
ele achou que não é necessário porque nessa época do ano tem uma baixa de procura junto ao hospital. E com a demanda que geralmente, tradicionalmente acontece, a estrutura do hospital ela comporta essa necessidade. Mas estamos atentos a qualquer modificação que possa surgir. Só acho que sempre é válido a gente explicar a diferença de atenção básica para pronto-socorro, né? O município faz a atenção básica do serviço de saúde, né? De alta complexidade é o hospital. Então, casos urgentes e emergentes devem ser encaminhados ao hospital. Isso casos é o nosso dia a dia, que é possível aguardar, que não tem toda aquela urgência, o indicado não é buscar a emergência, porque justamente lá vão ter outras situações que estarão sendo atendidas e talvez uma espera muito grande para um primeiro atendimento, né? Exatamente. Então, a gente segue também fazendo essa explicação por aqui. Acredito que tenhamos fechado nossa pauta. Não sei se tem alguma outra situação para comentarmos. Eu até peço licença, Dani, para a gente retomar um assunto que aconteceu ano Claro. passado. Eu e o Mazeto éramos vereadores e a Justiça encaminhou para a Câmara de Vereadores um processo de cassação do prefeito da época, né? A Câmara de Vereadores acatou, porque as decisões judiciais tu não questiona, tu acata. Tiveram liminares que levaram o ex-prefeito de volta ao comando do município e na semana passada saiu uma determinação da Justiça em segunda instância do Tribunal de Justiça, dizendo que a Câmara de Vereadores naquele momento tinha razão e efetivando, né, a cassação do mandato e a inegibilidade, né? Então, só para deixar claro aos seus ouvintes que a gente na época fomos criticados por uma parcela pequena da população, mas que nós não tomamos decisão nenhuma aleatória. Nós seguimos exatamente o que tinha na legislação e acatamos o que veio da Justiça. E fomos muito criticados pela nossa decisão ter sido... Alguns diziam que tinha viés político, mas na verdade era um viés totalmente jurídico e legal. Nós tínhamos embasamento legal, justamente porque se na época a Câmara de Vereadores deixasse de cumprir sua função constitucional e principalmente legal, iria responder também por prevaricação, né? Então, nós tivemos a decisão correta e com certeza... Deixar claro que cabe recurso, porque senão vão ter situações de pedidos no jornal e etc e tal, cabe recurso, né? A gente não quer polemizar, a gente só quer passar para a população realmente o que aconteceu e dizer que a Câmara de Vereadores, naquele período, naquele momento, estava correto por acatar a decisão judicial e a inegibilidade também é uma consequência. Só para nos encontrarmos no tempo, né? Foi na data aí por volta de 30 de outubro que isso aconteceu. Final de ano, que a gente acompanhou, inclusive, né? O presidente da Câmara, então presidente da Câmara, Luiz Carlos Comioto, assumiu aí a prefeitura, aí teve a questão de recurso, mas então agora teve essa digamos assim, o Mazeto me ajuda porque termos jurídicos eu não sou foi um muito... acordo no tribunal. Na verdade foi uma decisão monocrática, nem precisou os desembargadores se unir na turma para decidir, foi uma decisão monocrática. Na verdade aconteceu o seguinte, Dani, vamos retomar o tempo só para ter uma linha de tempo da questão jurídica. A Câmara de Vereadores recebeu a notificação da Justiça informando que os direitos políticos estavam suspensos e por isso deveria tomar a atitude de fazer a extinção do mandato do ex-prefeito. Foi feito isso. Na época, o presidente Luiz Carlos Comioto, por uma questão de que o vice-prefeito não estava na cidade, assumiu o posto no comando do município. Foi entrado com uma ação judicial por liminar. Daí se conseguiu uma liminar no Tribunal de Justiça, retomando o cargo. Daí foi feito todo um mandado de segurança, que daí entraram com mandado de segurança contra a Câmara de Vereadores. E a Justiça, em primeiro grau, ainda no ano passado, decidiu que a Câmara de Vereadores tinha razão e que a suspensão dos direitos políticos tinha acontecido, não podendo ter continuado no cargo. Daí, com esse resultado, conseguiu-se mais uma liminar, então, no Tribunal de Justiça e terminou o seu mandato no posto. Agora, então, em segundo grau, após esse recurso que foi feito, o Tribunal de Justiça, em decisão monocrática, que a decisão monocrática é quando um desembargador somente julga, definiu que havia ocorrido a suspensão dos direitos políticos e que a inelegibilidade é uma consequência direta desse fato. Então, suspendeu seus direitos políticos, na época, então, não devia ter retomado o cargo e sim o vice ter terminado o mandato na época. Então, é uma questão meramente de informativo e para que a comunidade fique ciente também de que nós não havia um viés político nessa situação, tão somente uma questão técnica e legal que foi cumprida à risca conforme a determinação da Justiça.
Muito obrigada. Eu não consigo, assim, usar termos jurídicos de uma forma tão fácil, né? Mas você está advogado. Mas, Nós a somos gente meros tem... mortais, Exato, né? a Mas gente você tem tá um advogado aqui conosco, então fica mais Não, fácil. ainda não advogo, só o bacharel. Mas é o seguinte, Dani, só também nós tivemos questionado, fomos questionados durante essa semana sobre uma questão relativa à Sovel, ao transporte coletivo. Deixar claro para a população de Veranópolis. Foi falado pelo prefeito, por nós, pela administração, que o débito estima-se em 35 milhões. Estão usando lá um relatório de uma decisão judicial, que é um relatório quando assim, o relatório é o seguinte, parte A alegou isso, parte B alegou aquilo. E depois a juíza decidiu. Então, estão usando a parte do relatório para dizer que a fala do prefeito teria prejudicado o município. Não houve prejuízo nenhum ao município. O que aconteceu foi que, a partir de agora, e era o que deveria acontecer de forma natural, foi determinada a realização de uma perícia judicial para apurar o valor. Então, a fala do prefeito não teve o condão ou culpa de prejudicar o município, tão somente ele fez uma informação de que o débito poderá chegar a 35 milhões. É estimado em até 35 milhões. Com a perícia judicial, a gente vai definir o valor e depois informaremos o valor definido pela Justiça. Mas vamos pagar. E o débito é de vários milhões de reais, que pode chegar até 35 milhões. E nós vamos pagar. E também fomos questionados de por que a empresa agora não deu problema, está operando. De fato, o Posto São Bento, que é a empresa que administra o transporte coletivo do município, também trabalha no prejuízo, porque no ano passado, ainda 2024, quando nós não estávamos na administração, ingressou com uma ação judicial contra o município, nos mesmos moldes da Sovel, pedindo o reequilíbrio do contrato e o valor que deixou de arrecadar também nos por últimos essa 5 anos. questão de pouca... Porque o valor da passagem estaria defasado. Isso aí. Então, é um outro processo que nós vamos responder. Já estamos no início do próximo ano buscando alternativas, buscando algo para que a gente... O espólio é muito grande. Para que esse passivo não se acumule durante a nossa gestão, que a gente resolva isso e que pague do passado. Então, é uma ação de conhecimento, uma ação ordinária, onde ainda não tem sentença nessa ação, mas é os mesmos moldes da ação da Sovel, onde o transporte, em tese, estaria deficitário. A pergunta que ficou no ar também é: vocês tirariam o transporte público? Não, é um serviço de utilidade pública. Nós temos que buscar uma solução e evitar que processos judiciais depois engessem as futuras administrações, que os recursos públicos que poderiam ser investidos na saúde, na educação, na segurança e principalmente na infraestrutura do nosso município deixem de ser aplicados para pagar dívidas judiciais. Então, é essa a questão. Existe a dívida, os valores serão apurados, existe também a dívida do auxílio alimentação. Foi até uma pergunta aqui também. Que também tenta se criar narrativas ou se criar alternativas dizendo que foi deixado superávit para pagar a dívida. Não, ou tu deixou superávit para investimento do município, ou tu deixou dinheiro para pagar a dívida. As duas coisas não dá para deixar. Então, nós temos que ser bem claro com isso. Ou deixa superávit para o município fazer investimentos, que o superávit seria uma espécie de lucro do município, ou tu deixa o dinheiro para pagar a dívida. Qual é a opção que nós vamos optar? Duas coisas não dá para fazer ao mesmo tempo com o mesmo dinheiro. Então, tem que deixar bem claro isso. E no mais, a gente desejar um final de semana excelente. Teve uma nota do partido e eu concordo em gênero, número e grau. A última frase foi fantástica. Eu vou ler para vocês. A verdade não pode ser usada como arma política. Concordo plenamente. Estamos fechando, né, o papo de gabinete. A gente sempre usa esse espaço, prefeito, vice-prefeito, para comentarmos e explicarmos situações que não são do nosso convívio, né? Mas são do nosso. A gente escuta uma manchete, né, prefeito? Mas aí cabe ao executivo nos explicar tudo o que envolve essa informação, né? E depois, Dani, são situações assim que cada um vem e pontua o seu lado. Mas acho que a comunidade, quando ouve os dois lados, vai definir qual é que é o lado... Tirem as suas conclusões. É isso aí. Então, nós vamos ter que pagar, mas vamos lá. Também foi explicado, né? Como eu te falei, nós somos meros mortais, né? O Mazeto, que é o advogado aqui, que é o bacharel. Na verdade, o que acontece, Dani, nossas ações são... nós tivemos aí também durante a semana aí, que passou aquela questão lá na intervenção em APP, lá no Rio das Antas. Sim. Você vê como a gente não foge de assunto. Que a gente tem que deixar bem claro para a comunidade. Nós estivemos lá fazendo uma melhoria na estrada, foi feito um alargamento e, de fato, lá no Rio das Antas, depois da construção da barragem da 14 de julho, a área de APP nas margens do Rio das Antas é 100 metros do leito da margem do rio. E toda a estrada, em tese de Nossa Senhora dos Navegantes, nesse trecho aí, ela está dentro da APP.
Mas é uma situação consolidada. Nós fomos fazer um alargamento sem a devida licença ambiental, a gente tem que deixar claro isso, porque não havia licença ambiental, e a gente fez movimentação de terra. Foi só movimentação de terra. Não teve supressão, não teve corte de nenhuma árvore, só foi uma movimentação de terra para um alargamento, numa área que havia sido limpa já anteriormente, ela sempre esteve limpa, mas em virtude de que a comunidade ficou isolada por um tempo significativo, desde maio de 2024, ali a estrada estreitou novamente. E teve denúncia anônima, né? Isso. Que é o caos da nossa administração, denúncia anônima. E daí foi para a Patrã esteve lá, cumpriu sua obrigação constitucional e legal e no poder de polícia, e notificou ao município que agora vai buscar a recomposição da área, buscar todas as questões ambientais para resolver esse dano ambiental que aconteceu, que a gente tem que deixar bem claro para a população. O que a gente errar ou porventura falhar, a gente vai assumir, vai fazer as correções e pronto. Dani, querido, encerrado? Encerrado. Sabes que assuntos teríamos, né? Mas agora 10 horas 30 Estamos minutos. indo agora para a Central. Sorteio da CIV. Sorteio da CIV. Hoje à tarde tem a carreata dos motoristas a partir das 16 horas. À noite tem o jantar dos motoristas. Agora de meio-dia teremos o almoço dos funcionários municipais lá na comunidade de Vila Azul. A nossa agenda é sempre muito cheia. Mas desejar a todos, meus queridos ouvintes da tua Rádio Veranense, meus queridos amigos, um ótimo final de semana. Nós não vamos conversar aqui pela tua rádio até chegarmos no Natal. Que vocês tenham um Natal repleto de sonhos e realizações e que tudo isso se confirme e que a gente não esqueça o mais importante, né? No dia 25, o aniversariante, que é por ele que nós estamos aqui. Fiquem todos com Deus. Um abraço desse prefeito que gosta muito de ser prefeito de Veranópolis. No mais também, Dani, desejar um excelente final de semana a todos os ouvintes. As pessoas que interagem, nosso muito obrigado. A gente está sempre à disposição para interagir, conversar, passar as respostas e principalmente se tiver alguma dúvida, podem nos procurar que a gente está sempre disponível aí para apresentar todas as questões, porque isso é uma questão de transparência que a gente sempre busca. Desejar a todos um excelente final de semana, fiquemos todos com Deus e que o Natal, como o prefeito mencionou, a gente não conversa mais por esses microfones até no próximo sábado e o Natal vai ser no meio da semana. Desejar a todos um feliz e abençoado Natal, que Deus abençoe e proteja a todos e não esqueçamos do aniversariante, que é o menino Jesus, que é a razão dessa comemoração. Então, muito obrigado pelo espaço, sempre muito produtivo e com certeza estaremos sempre à disposição. Um abraço a todos. Muito obrigada, prefeito e vice-prefeito. Um Feliz Natal já desejamos e agradecemos a parceria. Vamos ao intervalo e já voltamos. O Laboratório Veranense prioriza o melhor atendimento para você. Com equipamentos modernos e equipe especializada, você tem a segurança que precisa. Laboratório Veranense, unidades em Veranópolis, Cotiporã, Fagundes Varela e Vila Flores. Confira nossos telefones 3441-2405, 3441-5770 e 3441-3715. Laboratório Veranense, promovendo a qualidade de vida com excelência. Ofertas de Natal do Gran-Père. Leite Ninho levinho 1 litro, R$ 3,99. Abobrinha, R$ 2,99 o quilo. Morango 250 gramas, 3 unidades por R$ 10. Costela desossada,